Olá, gente, nós vamos falar aqui na nossa aula de Química sobre os elementos artificiais. Vou dar aqui um toque, vamos dar uma pincelada sobre eles, tá? Os elementos artificiais são os elementos que não são naturais. São aqueles elementos que são fabricados em laboratório, ok? Esses elementos artificiais aí, eles possuem número atômico maior do que o último elemento químico natural, que é o urânio. O urânio tem número atômico 92. Então, os outros que são produzidos em laboratório têm um número atômico maior do que 92, né? Começa 93, que é o netúnio, 94, 95, até 118. A tabela periódica, ela contém 118 elementos químicos atualmente. Então, gente, qualquer elemento na tabela periódica que apresente número atômico maior que o número atômico do urânio, 92, esses elementos aí são classificados como artificiais e são chamados de elementos transurânicos, tá? Porque vem depois do urânio e recebe essa denominação, ok? Como é que eles são produzidos? Eles são produzidos em laboratório através da fusão, colisão, junção dos núcleos atômicos. As características desses elementos químicos é que em temperatura ambiente eles são sólidos e eles são altamente radioativos, tá? Essas são duas características desses elementos químicos. Outra coisa, como eles são radioativos, eles se desintegram rapidamente, eles são instáveis, tá? Porque no seu núcleo possui uma quantidade muito grande de partículas e com isso faz com que eles tenham um desequilíbrio e o elemento se desintegra muito rapidamente. Por que é importante a criação desses elementos em laboratório, né? Por que houve essa necessidade? A necessidade veio para responder algumas questões. Por exemplo, estudiosos já tinham deixado por escrito, já tinham deixado ideias, a existência de mais elementos químicos que até então ainda não se tinha encontrado na natureza. Então acreditavam que existiam novos elementos aí, só que ainda não tinham sido encontrados. E também a questão de que se sabia até o momento, tinham meios para produzir átomos de elementos químicos existentes na natureza em laboratório. Então, juntando a curiosidade de produzir novos elementos que possivelmente existem na natureza e que ainda não foram encontrados, e a ideia de que se é possível fabricar átomos em laboratório de elementos já existentes, então juntaram aí tudo e começaram a produzir elementos químicos artificialmente e foram encaixando lá na tabela periódica. Então a motivação foi essa. Então, vamos ver aqui uns slides só para sintetizar e acrescentar algo a mais. Então, tem aqui elementos artificiais, chamados de transurânicos, pois são os elementos que vêm depois do urânio, com o número atômico 92. São produzidos em laboratórios. Características: são sólidos em temperatura ambiente e apresentam uma grande instabilidade nuclear, ou seja, todos eles são radioativos. Aqui eu tenho uma tabela. Selecionei aqui uma tabela para vocês observarem quem são esses elementos transurânicos, a sigla deles e o número atômico. Observe que o número atômico é a partir de 93, né? Que é depois de 92, que é do urânio. O urânio, lembrando que é o último elemento químico natural que é possível encontrar na natureza. Depois vem esses aqui que são feitos em laboratório. Então, netúnio, número atômico 93, plutônio 94, e vai seguindo aí até o último aqui, com o número atômico 118, tá certo? Depois vocês deem uma olhadinha lá na tabela periódica para encontrar eles lá, certo? Um pouco da história de como surgiu o primeiro elemento. Os primeiros elementos químicos transurânicos produzidos foram o netúnio, formado pelo cientista Millian e Abelson, e o plutônio, proposto pelo cientista Seaborg, ambos no ano de 1940. Então, após as descobertas do netúnio e plutônio, vários outros elementos químicos transurânicos foram desenvolvidos pelas mãos do homem.
Entretanto, muitos deles ainda não apresentam uma utilização prática em virtude de sua alta instabilidade, que foi o que a gente viu, né? São altamente radioativos. Então, é importante a gente destacar também que um elemento produzido em laboratório, ele deve ser reconhecido pela União Internacional da Química Pura e Aplicada, UPAC, para poderem ser posicionados na tabela periódica. Então, esses elementos transurânicos, eles não são feitos de qualquer forma, não. Tem que ter toda uma permissão para serem feitos e colocados na tabela periódica, tá certo? E como eu falei, nem todos eles têm uma aplicabilidade, mas tem alguns aqui que podem ser aplicados, utilizados para algum fim. Utilização de alguns elementos, eu coloquei aqui, ó, o netúnio, utilizado em equipamentos para detectar nêutrons. Plutônio é utilizado como material de bombas nucleares. Americium, utilizado como fonte de radiação gama. E cúrio é utilizado como fonte de calor em termoelétricas. Certo, gente? Então, essa é a nossa aula sobre os elementos químicos artificiais. Bom estudo!